A Mundana Companhia de Teatro, formada em 2000 em São Paulo, tem como uma de suas principais características a transitoriedade. O núcleo principal da companhia varia muito de acordo com seus projetos. Dá uma olhada. A companhia, ela surgiu de um encontro meu com o Luá Guimarães. Nós queríamos uma companhia que fosse aberta para os encontros possíveis que nós tínhamos e continuamos a ter nessa cidade, de todos os teatros, todas as pessoas que a gente conhece da cidade. Não é uma companhia com um corpo fixo, por isso essa ideia de continuidade na transitoriedade. Ela continua sendo a mesma companhia, ela continua sendo mundana, mas ela transita por diferentes elencos, diferentes equipes, embora haja uma continuidade também dessas pessoas. À medida que essas pessoas têm uma ligação mais forte com a gente, mais profunda, e estão querendo continuar, a gente continua juntos. Então, é contínuo, é sempre a mesma companhia, mas ela tem as transitoriedades, ela tem as modificações. E esses laços que se desfazem, que se transformam em outras coisas, não precisam necessariamente ser negativos, finitos, são maleáveis, são móveis. Isso, que é uma coisa tão contemporânea, essa liquidez, ela é usada de um modo favorável. Dentro dessa ideia que a gente foi gestando isso, né? A minha relação com o Luá, que foi criando essa forma. Como é que a gente criaria uma companhia que ela continuaria sendo companhia, mas que aceitaria esse tipo de relação? Porque a gente tem uma ideia de que uma companhia de teatro é sempre a mesma, são sempre as mesmas pessoas, do mesmo jeito, vivendo ali. E não é, já não é há muito tempo. Esse conceito, esse modo de fazer e esse nome Mundana tem a ver com várias outras companhias desse tempo. Na cidade de São Paulo tem vários, assim. Nós não somos únicos. É uma informação que eu acho positiva desse tempo tão cheio de coisas negativas e pesadas. É aqui a biblioteca de empréstimos de Semem. Que livro que recomendaria? Por quanto você vende a sua opinião? A minha opinião não está ao alcance. O senhor é um homem que gosta de lutar, não é? Na Selva das Cidades é um texto do Bert Brecht, que é o jovem Brecht, e é a peça, uma das peças mais difíceis, complexas dele, e que fala sobre a luta de dois homens na selva da cidade grande. Tudo a ver com o nosso momento histórico, com um momento de luta. Durante a pesquisa que a gente fez para construir a peça, nós viajamos pela cidade de São Paulo, fizemos 14 imersões por lugares muito distintos da cidade, mais alto, mais baixo, mais no centro, mais na periferia. Por isso, acabamos criando esse conceito do em obras. Cada dia tudo é diferente, não temos marcas, tem uma relação direta com a plateia, então a peça é muito forte, muito viva. A Mundana está com uma equipe maravilhosa de 36 pessoas que criaram junto a peça. Daí o Em Obras também tem a ver com relações de criação iguais. Então, cada um tem a sua função, mas nós discutimos tudo entre todos. Não tem, a direção não é responsável pela concepção. A concepção é de toda a equipe junta e a direção é mais uma pessoa a discutir junto com todo mundo o que é a peça a cada ocupação. Conversamos com o professor de Direito, Renan Fúmio, sobre o fenômeno político e social da corrupção. Esse é um tema com o qual a gente convive diariamente, mas que está longe de ser um fenômeno contemporâneo. Olha só. A corrupção é quando há um romper com a sociedade em benefício desse indivíduo que ele busca. Eu falo que ela é problemática, esse conceito. Ele serve para quase todos os outros, né? E hoje em dia, né, como a gente encara a corrupção, ela está muito ligada àquela figura do político que, em razão de receber um dinheiro, um benefício, um privilégio, ele fere os cofres públicos, ele desvia dinheiro público. Historicamente, é sempre muito difícil você identificar ou citar exemplos específicos, primeiro porque existe essa variação no entendimento do que seria uma corrupção. E segundo, porque
em outros regimes você não tinha, digamos assim, né, investigação, você não tinha acesso à informação. Mas, por exemplo, do ponto de vista histórico, tem o historiador José Murilo, né, que é um grande intelectual brasileiro, ele aponta de forma muito interessante, fala, por exemplo, é errado do ponto de vista histórico falar que que o Dom João era corrupto, porque era um sistema patrimonial, ou seja, os bens públicos eram utilizados para fins privados, mas essa era a marca do sistema. E ele fala um negócio que é importante, o problema é que a gente até hoje não soube separar bem, tanto é que hoje a gente identifica o nosso sistema, que está numa república democrática, como de certa maneira patrimonial, que a gente cansa de ver políticos que estão aí utilizando de bens públicos, quando eu falo bens públicos no sentido lato, para interesses individuais ou do partido, né? A Lava Jato, ela, tal qual está acontecendo, né? Tomara que vai até mais profundamente, ela só foi possível agora, ela não era possível antes. Eu vou dizer o porquê. Quando você olha a parte institucional do Brasil, você tem, por exemplo, a Controladoria Geral da União, que é a verdadeira agência anticorrupção do Brasil, que é de 2003, né? E ela vem evoluindo e faz um trabalho muito interessante no Brasil. Não sei se as pessoas sabem, mas hoje, por exemplo, no Facebook da CGU, você pode mandar um inbox com uma denúncia. É tão simples assim, nada burocrático, faz um inbox com uma denúncia. Você tem a reforma do Judiciário em 2004. Você tem um fortalecimento da Polícia Federal, ainda não tem, né, digamos assim, autonomia definida. E você também tem assim, uma maior liberdade de atuação dos tribunais de contas, que exercem uma função muito importante. Fora isso, quando você vai para os mecanismos legais, que é o que os juízes, delegados, promotores precisam para atuar. Você tem, em 2010, a Lei Ficha Limpa, né, que é uma iniciativa popular muito interessante. Em 2011, você tem a Lei de Transparência do Acesso Público. Você tem a Lei do Crime Organizado, que é a que regulamentou a delação premiada, de 2013, tal qual está. Você tem a Lei Anticorrupção, que é da empresa Limpa, que prevê esses acordos de leniência que estão sendo feitos agora com as empreiteiras, por exemplo, que também é de 2013. E você tem a lei do lavagem de dinheiro, que mudou para tornar mais fácil a tipificação, porque antes tinha que comprovar que aquele dinheiro vinha de um crime, tinha que comprovar o crime anterior, né? Hoje já não é mais preciso, que é de 2012. O que também aconteceu? Os principais atores da Lava Jato, por exemplo, são, digamos, uma geração nova dentro dessas instituições. Porque você pega uma geração superior a eles, geralmente são pessoas que se formaram dentro da época da nossa ditadura. Isso tem a ver com a formação de valores de uma pessoa, de visão de mundo. Então você pega essa geração que está atuando hoje, a grande maioria, por exemplo, na Lava Jato, delegados, promotores, juízes, é uma geração que nasceu depois, né, da redemocratização ou até depois da Constituição de 88. Então é uma geração formada em valores diferentes, mas ao mesmo tempo é importante que as pessoas tenham em mente que, até usando esse argumento, não quer dizer que o fato investigado, os esquemas de corrupção, não é que eles surgiram agora. Há uma continuação, porque há uma forma de se fazer política no Brasil que é corrupta. E aí é do ponto de vista a corrupção endêmica, é institucional, está lastrada. E, geralmente no regime de democracia que você tem maior liberdade, que você tem instituições independentes para fiscalizar, e aí você acaba tendo um maior conhecimento dos escândalos de corrupção. E aí o erro das pessoas associarem democracia com corrupção, e aí você tem espaço para esses pedidos estapafúrdios de, por exemplo, uma volta à ditadura. O diretor português José Barahona adaptou o livro de Luís Rufato, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, para os cinemas. O filme, que leva o mesmo nome, acompanha a saga do mineiro Sérgio, que tenta ganhar a vida do outro lado do oceano. Confere só. Então, o meu nome é José Barahona, sou diretor do filme Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é baseado num romance com o mesmo nome do Luís Rufato. E o filme conta a história de um imigrante brasileiro de Minas Gerais, de Cataguases, que tem problemas na vida, que, enfim, perde o emprego e decide emigrar para Portugal, para Lisboa. E aí ele vai ter uma série de questões e confrontos, porque as coisas não são bem como ele sonhava. Será, meu Deus, que é esse mesmo meu destino? Ser imigrante, Sérgio, é muito duro. E é sempre muito mais duro num país
que colonizou a Europa. Por ter tido colônias, ela invadiu e não gosta de ser invadida. Que o livro é um livro que, na verdade, é um falso depoimento que brinca com realidade e ficção, não é? E o meu trabalho, já no Manuscrito Perdido e noutros documentários que eu fiz, tem muito a ver com essa mistura entre ficção e realidade. É difícil adaptar um livro, principalmente um livro que é todo narrado na primeira pessoa, em vez do filme ser um falso documentário em que o personagem conta a história para o diretor que está no seu lugar, ele conta a história com um olhar diretamente para a câmara. Quando eu pus os pés em Lisboa, o rapaz olhou o retrato no passaporte, eu falei bom dia, nem resposta. Bateu o carimbo e mandou seguir. O filme é muito pessoal ao mesmo tempo para mim, porque eu também tenho um bocadinho o percurso inverso do Serginho, que é o personagem principal do filme, não é? Porque eu vim para o Rio de Janeiro numa época que Portugal e Lisboa estava num momento de uma crise económica e social muito aguda e não havia cinema, não havia produção de cinema, e então eu vim para cá e fiz este filme. E agora estou a viver aqui também uma época de crise social e política e financeira também complexa. Então é um filme que reflete muito a minha vivência pessoal. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conferir um papo com o guitarrista Lúcio Maia, da lendária Nação Zumbi. Ele fala sobre o último álbum da banda, sobre a comemoração dos 20 anos do clássico Afro Ciberdelia e sobre os 50 anos de Chico Science. Olha só. A gente sempre encarou todos os discos que a gente fez como um momento muito importante da banda. Eu acho que quando a gente fez o disco, a gente estava num momento criativo muito bom. Chico estava escrevendo letras muito mais bem resolvidas que no primeiro disco e estava escrevendo com muita abundância, tinha muito material. O disco saiu com 18 músicas, era um disco extenso. Foi um disco divisor de águas pra gente, porque nele a gente assumiu com mais propriedade a questão de tentar popularizar mais o som. O primeiro disco eu acho que um disco demora para você digerir ele, e esse não, eu acho que é um disco totalmente palatável. E eu fico feliz porque, sem pretensão, a gente fez um disco que causou um impacto, né, que trouxe boas repercussões. Até hoje eu escuto muita gente de banda ainda se referir, sabe, pô, aquele disco marcou para mim. Que pra gente é muito importante, além do público, saber que os artistas, os músicos, as pessoas que lidam diretamente com música se sentiram impactados por esses discos, sabe? Esse termo Mangue Beat, ele foi basicamente colocado pela imprensa. Não foi um termo que nós cunhamos. Existia uma música do Mundo Livre que chamava Mangue Beat, B-I-T, de computador, e acabou rolando um trocadalho do carilho. Eu acho que foi muito mais, porque eu acho que a imprensa tem esse papel. O termo heavy metal também foi inventado pela imprensa. A gente estava dentro ali da ideia do mangue, usando o ecossistema como referência para as nossas, da diversidade cultural que a gente tem. E nesse vem que vai, aí virou esse Mangue Beat, que no final das contas serviu como se fosse o nome, né, o emblema de toda a história que vem ali por trás. Tinha que fazer, cara, tinha que fazer. Eu acho que ia ser muito mal passar em branco sem comemorar.
Acho que é chato você passar seu aniversário sem ninguém te ligar, ia ser chato pra caramba. Então, e a gente tem os discos da gente como filhos, né? Então passar um aniversário de um filho sem comemorar, acho que é uma grande sacanagem. Pra gente é importante a poesia, é importante trazer novidade. Depois de 25 anos é uma coisa muito difícil, mas sem dúvida nenhuma foi um disco que teve mais rebuscamento melódico e harmônico. Daí a gente entrou mais no aspecto de criar canção mesmo, como todo mundo conhece hoje em dia. Que pra gente foi uma experiência super boa, assim, foi válido. O resultado foi direto, tipo, a gente atingiu uma nova gama de fãs, assim, do pessoal mais jovem, que deu uma reanimada, uma reavivada nos shows. Isso eu acho que só trouxe coisa boa. O clipe do Sonho, a gente tinha já uma ideia básica de utilizar o Ramon Lira, que é filho de Jorge do Peixe, com a Lula, que é a filha do Chico, que eles são casados, né? E a gente pensou em fazer essa união, tipo, através de um clipe, que é bem bonito, é um dos clipes mais legais que a gente já fez. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. A nação tem a proposta de sempre procurar se renovar, de trazer novas ideias, de tentar outros caminhos que nunca foram tentados antes. Então, pra gente não é uma novidade soar diferente. Pra gente isso é um conceito, é uma busca. E a gente vai procurar se desvencilhar das coisas que a gente fez para tentar novos horizontes, novos caminhos.